Glória a Deus. Gênesis, capítulo 35, versículo 10. Diz assim: Disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó, mas não te chamarás mais Jacó. Israel será o teu nome. E lhe chamou Israel. Diga amém. Glória a Deus. Sente em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Nós já falamos um pouco sobre o Jacó, mas hoje eu quero fazer uma pergunta a você. Quem você é? Diga assim comigo: quem você é? Esse é o tema da nossa mensagem hoje. E a vida do Jacó, ela foi uma vida um pouco conturbada no início. Jacó, ele tinha uma vida, ele era uma pessoa, e Jacó, ao longo da sua jornada, ele decidiu ser outra pessoa, decidiu tomar a identidade de outra pessoa. Jacó, ele era um irmão de Esaú, filho do Isaac. E dentro dessa casa, da casa do Isaac, acontecia, melhor dizendo, algo que não é legal acontecer dentro da família. A mãe do Jacó, ela tinha um partidarismo. A mãe do Jacó, ela tinha algo, ela tratava, na realidade, o Jacó com diferença. Eu creio que isso atrapalhou a vida do Jacó. Em um certo dia da vida, o Isaac, já meio que predestinando ali a sua chegada à morte, ele mandou chamar o seu filho primogênito e pediu a ele que preparasse, que procurasse, que caçasse ali uma caça e que preparasse o guisado que ele tanto amava, que ele iria abençoar o Esaú. O Jacó ouviu isso, a mãe do Jacó ouviu isso, e a Bíblia diz que a Rebeca, ela tramou com o Jacó, para que o Jacó assumisse a identidade do Esaú. E isso aconteceu. O Jacó foi lá, pegou um cabrito, matou, preparou o cabrito, e ele colocou a pele do cabrito sobre ele, e ele entra. O seu pai já estava nessa altura do campeonato cego, e ele entra no quarto. O pai pergunta: quem tu és? E ele diz: eu sou Esaú. Ele assume uma identidade diferente da dele, porque ele queria uma bênção, porque ele queria a bênção da primogenitura. Naquela época, o primeiro filho, ele assumiria todos os negócios do pai, ele assumiria tudo o que o pai tinha, e Jacó queria essa bênção. Conhecendo a história do Jacó, desde o ventre já havia uma briga. Ao certo, o Jacó, ele assumiu uma outra identidade. Ele se passa pelo Esaú, ele recebe a bênção do pai, o pai come lá o guisado e ele abençoa. Então Esaú, que era o Jacó, assumindo uma outra identidade. A pergunta é: quem você é? Não vai muito longe esse negócio de eu querer me passar por outro, de eu querer ter o que o outro tinha. Isso não vai muito longe. De eu querer a bênção do outro,
de eu querer ser como o outro. Eu quero dizer para você nessa noite que você é único. E hoje é diferente. Antigamente a primogenitura era só para o primeiro, a bênção era para o primeiro. Hoje a bênção é para todos. Não há necessidade de você querer imitar alguém, não há necessidade de você querer ser como alguém, não há necessidade de você querer ter a bênção do outro. Não há necessidade, porque você é único. Você é herdeiro e co-herdeiro, não precisa agir de tal forma. O Jacó queria a bênção que era do seu irmão. Quantos de nós já desejamos a bênção do outro irmão? Quantos de nós já desejamos assumir a identidade de outra pessoa, ou querer a identidade de outro? Quem é você? Eu repito, você é único. Não há necessidade de você querer assumir a identidade de outro. Às vezes acontece. Às vezes os irmãos olham e falam assim: ah não, vou querer a identidade. Eu quero a identidade daquele irmão ali. Eu quero ser igual àquele irmão ali. Eu sei. A palavra do Senhor diz, o Paulo disse: sede meus imitadores em Cristo. Diga, quando é em Cristo, está valendo imitar. Quando é olhando para Cristo. Agora, quando é olhando para a herança, quando é olhando para aquilo que o irmão tem, o que o irmão tem? Ah, de repente, aquele irmão tem uma liberdade com o pastor, e aí eu vou imitar ele porque eu quero essa liberdade, e não porque eu quero ser imitador de Cristo. Aí está errado. Eu não posso assumir uma identidade que não é minha. Isso dá errado. Isso nunca vai dar certo. Em seguida, o Esaú chega, e aí o pai olha e diz para ele, percebe que era de fato o Esaú que estava lá, e fala assim: o teu irmão já passou por aqui, fingiu que era você, e como ele não via, abençoou, e não tem mais nada para ti. Era assim naquela época. Aí começa o confronto. Quando eu assumo a identidade que não é minha, lá na frente eu terei problema. O Esaú agora começa a querer matar o Jacó. Quando eu assumo a identidade que não é minha, eu tenho que fugir para salvar a minha vida. Uma hora a casa cai. Uma hora o negócio pega. Lá está o Esaú querendo matar o Jacó foge. Nessa fuga do Jacó, às vezes a gente quer fugir do homem. Às vezes a gente está fugindo do homem pensando que vai resolver o negócio. Às vezes a gente quer fugir do nosso adversário. Às vezes a gente quer fugir de alguma situação. Às vezes a gente quer fugir de uma identidade que criamos. Eu repito, às vezes você até pode fugir do homem, mas de Deus nunca iremos fugir. De Deus nós não iremos fugir. O texto fala que lá na frente o Jacó, ele teve um encontro com Deus. Ele chegou em um lugar, e aí ele teve uma visão dos céus, e nessa visão dos céus ele via a escada, os anjos subir e descer. E posteriormente a isso, aconteceu o encontro dele e o próprio Deus. E Deus olha para ele e fala justamente isto aqui no texto. Disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó. O que quer dizer isso? Tu não vai fugir disso. Não adianta fugir do Esaú. Teu nome é Jacó. Em outras palavras, Deus estava falando: não adiantou fingir que era Esaú. Eu te conheço, você é Jacó. Você até enganou o seu pai. Aliás, nem o pai ele enganou, porque o pai dizia: tem cheiro de Esaú, mas fala como Jacó.
Nem o pai ele enganou aqui, o pai não estava vendo, mas o sentido do pai observou isso. Foi o que Deus falou: tu és Jacó, tu não és Esaú. Não assuma a identidade que não é sua, não queira o que não é seu. Você é único, e nos céus existe promessas e bênçãos que é exclusivamente para você. Não precisa você querer ter a vida do outro, não precisa você invejar o que o outro faz. Nos céus existe algo que é único para você também. Foi o que Deus diz: você é Jacó, você é único. Você está fugindo de uma identidade que não é sua. Sabe, às vezes a gente vive assim. A gente cria uma identidade. A gente até finge ser quem não somos. Mas não vai muito longe. Aí a gente até foge, consegue enganar o homem. Mas a ele não. Ao Todo-Poderoso não dá. Vai ter uma hora que ele vai olhar e vai falar: você é Jacó, você é o Cláudio. Não tente ser quem você não é, porque você nunca vai receber o que não é para você. Lá nos céus existe algo que é unicamente para você. Existe bênção. A Bíblia diz que as nossas orações, elas são avolumadas. Enquanto não aconteceu o milagre, enquanto a promessa ainda não veio, sabe o que eu entendo quando a Bíblia diz que as minhas orações, elas são avolumadas? Deus está só guardando. Na hora certa vai vir, no dia certo vai acontecer. No momento que eu assumir a minha identidade, a bênção vem. Nesse encontro, Deus olhou e disse: tu és Jacó. Quem você é? Ou seja, você não está assumindo uma identidade que não é sua. Entenda que enquanto você assumir uma identidade que não é sua, você nunca terá aquilo que Deus preparou para você. Enquanto você estiver querendo aquilo que é do outro, você não vai ter, aquilo é daquela pessoa. Mas no dia que você entender quem é você, e você lutar pela sua identidade, você lutar pelo que é seu, os céus vão se abrir, Deus vai te abençoar, e eu creio que você vai viver o melhor de Deus nessa terra. Jacó, ele foi confrontado. Jacó foi confrontado. Deus falou: tu és Jacó, rapaz, tu não é o Esaú. E não precisa você se fingir que é o Esaú pela herança do pai. Olha o que Deus fez. Olha o que Deus tinha para o Jacó. E ele nem era o primogênito. Ah, eu não sou o primogênito. Hoje isso não vale para ti. Mas naquela época, ele já não sendo o primogênito, olha o que tinha nos céus para o Jacó, e o Jacó querendo as coisas da terra. Nós cantamos uma canção que diz que as coisas da terra não podem brilhar mais que as eternas. Não pode. As coisas da terra não podem brilhar mais na minha vida do que as eternas. As coisas da terra não podem brilhar mais na sua vida do que as eternas. Quem você é? O texto diz: o teu nome é Jacó, mas não te chamarás mais Jacó, Israel será o teu nome. Ele chamou Israel. Agora, irmãos, Israel, o que quer dizer Israel? Diga assim comigo: príncipe. Príncipe não precisa usurpar o lugar de ninguém, ele já tem o lugar dele. Príncipe não precisa tomar o lugar de ninguém, uma hora chega a ver dele. Olha para o teu irmão aí e diga: nunca mais deseje o lugar de ninguém.
uma hora vai chegar a tua vez. Ei, não precisa você querer o que o outro tem ou o lugar do outro. Um dia chegará a tua vez. Olha o que Deus tinha, olha o que os céus tinham para o Jacó. O Jacó lá atrás fingiu ter uma identidade que não era dele, pelas coisas da terra, pelo gado, pela terra, pelos animais, pelas fazendas que o Isaac tinha, e era muito. Isaac era rico, Isaac tinha herdado as coisas do Abraão. Abraão era riquíssimo. Era isso que ele estava olhando. Pais, aprenda uma coisa aqui: ensine os vossos filhos a se preocupar com as coisas eternas. A gente vê aqui uma coisa meio que hereditária na vida do Jacó. Sabe por quê? O Abraão dizia: pai, me dá um filho. Pô, para que Abraão queria um filho? Só para herdar a herança da terra. Só para herdar, não queria deixar para o caseiro, para o mordomo. Abraão pediu um filho para Deus só para herdar a herança, os gados. Aí tu vê agora o Jacó, o neto dele, brigando por herança. Pais, papai, mamãe, ensine para os vossos filhos que as coisas da terra não podem brilhar mais que as eternas. Jacó, agora não mais Jacó, agora Israel, tem 12 filhos. Cada filho, olha o que tinha no céu para ele. Cada filho que saiu das entranhas dele, espirituais, não me entenda mal, se tornou um príncipe, se tornou líder de uma tribo. Aquele cara que estava preocupado com algo terrestre, com uma herança da terra, agora já não mais sendo Jacó, Deus olhando e falando para ele: assuma essa identidade, a identidade de Israel. É isso que os céus têm para ti, identidade de Israel, não mais de Jacó. Você precisa assumir a identidade dos céus. Ele assume, ele entende. A roda gira, ele gera uma família, pagou um preço por ter uma mulher. Eu disse agora, no último casamento, que o Salomão, eu recitei um texto do Salomão: aquele que acha uma mulher, acha uma coisa boa. Mulher é uma coisa boa, tem gente que acha que não é, mas mulher é uma coisa boa. Por isso que eu tenho a minha. Mas tem uma galera que acha que não é a mulher que é uma coisa boa. Pula essa parte, vamos lá. Aqui a gente continua achando que a mulher é uma coisa boa, diga amém. E a mulher continua achando que o homem é uma coisa boa, diga glória a Deus. Porque tem mulher que acha que não é o homem que é a coisa boa também, né? Eu disse esses dias, o Jacó entendia tanto isso, já então Israel entendia tanto isso, que ele trabalhou 7 anos por uma mulher, foi enrolado. Quem planta colhe. Quem planta colhe. Foi enrolado pelo seu tio Labão. E aí teve que trabalhar mais 7 pela mulher que o coração dele queria. Formou ali a família dele com essas 2 mulheres. Teve 12 filhos, os homens, e cada filho chefe de uma tribo. Era isso que estava nos céus. Agora, qual era o nome dele agora? Qual que é o nome da nação mais poderosa hoje na face da terra? Não é os Estados Unidos não, irmãos. Não é a Rússia. Não se engane. Nós somos seres espirituais. Qual que é a nação mais poderosa na face da terra? Israel. Todo mundo quer ser amigo de Israel, irmão. Todo mundo quer ser amigo de Israel. Só a galera da faixa, que houve um racha lá, e é assim, quando tem racha desse jeito. Só a galera da faixa de Gaza ali, só aquela turma ali.
Mas todo mundo quer ser amigo de Israel. Ei, você sabe aonde estão os soldados mais preparados no mundo? Não está no BOPE. Aliás, o BOPE tem esses soldados como inspiração. Não está na Rússia. Não estão nos Estados Unidos. Os soldados mais bem preparados do mundo estão em Israel. Você acha que o Jacó tinha ideia que o nome dele viraria uma nação? Você acha que lá naquela hora que Deus falou, tu és Jacó, tu não é o Esaú, para de assumir uma identidade que não é tua, e a partir de agora, porque olha, Jacó até agora não está legal, Deus gosta de mudar nome, a identidade de Jacó até agora não está bacana, vou mudar. Deus muda. Oxalá, quem dera que Ele mude a sua, que Ele mude a minha. Isso vai acontecer, diga amém. Ele vai mudar a nossa identidade. Você tem uma identidade celestial, procure essa identidade. Quem disse que passou pela cabeça do Jacó naquela hora lá, naquele encontro, Deus falando, não será mais Jacó? Eu fico vendo assim, dizendo, está muito queimado esse negócio do Jacó, a gente vai mudar. Jacó não condiz com o que está aqui nos céus. Será que a identidade que você tem carregado aqui na terra condiz com o que está nos céus? Não, vou mudar. Será Israel. Aí dele surgem as tribos. Apocalipse fala das 12 tribos. Dos 144, não quero entrar nessa escatologia, não quero entrar nessa questão escatológica, não nos condiz, mas Apocalipse lembra do Israel, lembra dos filhos do cara, tem um nome, tem uma nação com o nome dele. Olha a identidade que os céus tinham para Jacó. Esse negócio de querer o que não é para mim nunca deu certo. Esse negócio de querer o que é do outro nunca deu certo. Isso é inveja. A Bíblia fala da inveja. A gente vê já no Novo Testamento, vamos para o Novo Testamento. No Novo Testamento, os apóstolos, pós-Jesus, uma época pós-Jesus, os apóstolos ali reunidos, e aí, a Bíblia fala que um irmão chamado José, o José chegou um dia para o pastor Pedro, para o apóstolo Pedro, e o José disse, Pedro, eu tenho um terreno lá em Cipreste, e eu quero ofertar esse terreno. O Pedro conversou com ele, eles decidiram vender o terreno e trazer o dinheiro. Vendeu, trouxe, passou um tempo, já era visto no meio da igreja o nome do José mudado. Mudaram também o nome do José, começaram a chamar o José de Barnabé. Mas por que Barnabé, pastor? Bar quer dizer filho, Nabé era o pai do José. Era como se, tipo assim, ó, filho do Nabé, Barnabé, filho do Nabé. Era de quem era filho? Eu quero dizer para você que você tem que levar a identidade do pai. Você precisa levar a identidade do pai. Estou falando de algo espiritual. O próprio filho disse, quem vê o filho, vê o pai. O próprio Jesus diz, quem vê a mim, vê o pai. Ou seja, ele levava a identidade do pai. Aí os apóstolos olharam e falaram, Barnabé, filho do Nabé, levava a identidade do pai. Sabe o que houve depois? Alguém no meio da igreja, alguém no seio da igreja, olhou e viu
o relacionamento dos apóstolos com o Barnabé. E começou a desejar também. E começou, olha, eu fico imaginando nas entrelinhas que tem muitas coisas que não está escrito. Um casal no meio da igreja. Eu fico pensando nesse casal dizendo, olha, Safira, tu viu como é que está aí agora os apóstolos com José? Aí a Safira disse, pois é, Ananias, mudaram até o nome do José agora, não é mais José, é Barnabé. Tu viu como é que a galera está olhando? Agora como é que é? Está assim agora com os apóstolos. Isso eu estou parafraseando. Eles desejaram ter o que o Barnabé alcançou, o que o Barnabé tinha. Nunca deseje ter o que outra pessoa tenha só por querer ter. Se você quiser imitar, faça como Paulo disse, é válido, está valendo, imite, sede meus imitador, como eu sou de Cristo, imite olhando para Cristo, mas não imite olhando para o que a pessoa tem. Quero ser agora igual aquele irmão ali, igual aquele supervisor ali, porque vê o que o supervisor tem. Quero ser igual aquele líder ali, porque vê a intimidade que o líder tem. Não. Queira ser o líder, queira ser o supervisor, imite-o olhando para Cristo, imite-o pensando em Cristo, imite pensando nas obras, imite também olhando para as obras, não imite querendo só o que a pessoa tem. Aí eles decidiram, conversaram, amor, vamos dar um terreno também, vai, que também o nosso nome mude. Eu fico pensando nessa conversa nos bastidores, não está escrito. Eu fico pensando nessa filha, como que vai ser o meu nome? E o Ananias dizendo, e o nome do meu pai é fulano, então vai ser Bar não sei o quê. Decidiram lá, tentar enrolar o apóstolo. Desde que eu li esse negócio pela primeira vez, eu nem era pastor ainda, eu criei uma frase: enrolar pastor dá azar. Tentar enrolar o pastor Pedro, mas Ananias e Safira não queriam fazer o que o Barnabé fez, eles só queriam ter o que o Barnabé tinha. Eles queriam a identidade do Barnabé, se deram mal. O Jacó teve que fugir, como Deus falou com Jacó. Jacó não mentiu para Deus. Jacó enrolou o pai dele aqui na terra. Já teve uma sanção violenta, já teve que fugir para não morrer, para salvar sua vida. Agora o Ananias chega, o Pedro disse, olha, tu não mentiu para mim, Ananias, tu mentiu, foi para o Espírito Santo. E nessa conversa ia entrando alguns jovens, e o Pedro disse, estão ali, os pés daqueles que vão te levar. E ele morreu, levaram. Quase 3 horas, olha só, meu irmão, enterro de desviado é assim. Sepultamento de desviado é assim. Às vezes o pessoal nem sabe que morreu. A mulher apareceu 3 horas depois. O cara já tinha sido sepultado. Nem a mulher sabia. Olha como enrolar pastor dá azar. Nem a mulher sabia. Ei, esposa, esposo, nunca compre uma parada errada da esposa e nem do esposo, porque tu corre o risco de ser sepultado e ele não ficar sabendo. 3 horas depois, a Safira chega no templo. E aí, Pedro, tudo bem? Então, qual que vai ser o meu nome, hein? Agora a igreja vai olhar para mim igual olha pro Barnabé. Tudo bem, Pedro?
Pedrão olhou e disse: tudo bem, Safira? Safira, venderam o terreno por quanto? Venderam por tanto? Foi por tanto. Perdeu a oportunidade, que era para ela olhar e falar: Pedro, vem cá, meu pastor, eu não sei quanto que o Ananias disse aí, mas foi vendido por tanto. E olha, a gente combinou lá, mas eu estou até arrependida. Só ia morrer o Ananias, ela não ia. Casais, isso acontece muito, que compra ideia errada da esposa, que compra ideia errada do esposo, que é partidarismo. Irmão, olha para a Bíblia e faz a Bíblia acontecer na vida da tua mulher. Olha para a Bíblia e faz a Bíblia acontecer na vida do teu marido. Olha para a Bíblia e faz a Bíblia acontecer na vida dos teus filhos. Se comprar a ideia errada, mas é o que acontece. Às vezes a esposa se mete numa briguinha lá e o esposo fica: não mexe, ela está toda errada. Eu fico olhando: está errado, está errado. Está certo, eu defendo. Mas está errado. Eu só não deixo bater na minha esposa, que aí pega. Mas quando está errado, está errado. A Safira foi portanto, foi, tá legal então. Então, Safira, os pés daqueles que já sepultaram o teu esposo estão entrando aí. Aí entraram 4 jovens. Eu acho que tem aquela galera que faz aquele negócio do caixão. Não tem? Tem aquela musiquinha, o cara com caixão faz aqueles moreninhos, tudo bacana, tá? Eu acho que eles entraram. Foi de lá que tiraram. Tocou aquela musiquinha para Safira, tchau. A Safira, morreu. Rapaz, a mulher nem sabia que o esposo já estava morto. Se esses caras tivessem filho, não souberam. Porque tentaram assumir uma identidade, desejaram ter o que alguém tinha. Eles não queriam dar aquele terreno porque eles sentiram de Deus, não. Eles queriam o que Barnabé tinha. Você nunca vai ter o que o outro tem. Você nunca vai ter o que o outro tem só por querer ter. Se você comprar a ideia que essa pessoa comprou, você terá. Paulo fala: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Você terá. Se comprar ideia em Cristo, vou fazer isso por causa de Cristo. Mas nunca faça porque você quer ter o que a pessoa tem. Que nunca vai dar certo. Não deu certo na vida do Jacó. Teve que mudar de história. Mudou. Olha o que tinha nos céus para Jacó. Olha a identidade. Quem você é? Qual identidade você tem assumido aqui na terra? Essa identidade condiz com a identidade dos céus? Fique de pé no seu lugar. Aleluia. Glória a Deus. A identidade que você assumiu aqui na terra tem alguma coisa a ver com a identidade que tem nos céus para você? Porque se não tiver, eu te oriento como pastor, com temor no Senhor, pelo amor que tenho na tua alma. Conecte-se com a identidade dos céus. Barnabé, identidade dos céus. Você sabe de quem o Barnabé cuidou depois? Barnabé cuidou do apóstolo Paulo. Barnabé teve uma fase na vida do Paulo que a igreja ainda não acreditava que verdadeiramente o Paulo tinha se convertido, que a igreja deu um gelo no Paulo. Quem foi cuidar do Paulo foi o Barnabé. Será que o Ananias e a Safira estavam olhando assim, em cuidar de pessoas? Claro que não, só queria ter o que Barnabé tinha.
quem você é, qual identidade você tem assumido ao longo desses anos. Aleluia. Feche os teus olhos.